Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Sejam muito bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das formas de calcular o ΔH de uma reação. Vamos lá? Bom, na semana passada a gente viu a forma de calcular o ΔH da reação por calor de formação. Hoje nós vamos aprender pelo calor de ligação. O que é o calor de ligação? O calor de ligação é o calor necessário para romper 1 mol de uma determinada ligação química. Então eu gosto de falar que em vez de chamar de calor de ligação, eu chamo de calor de quebração, porque é a energia envolvida na quebra de 1 mol de ligação química de uma determinada substância. Para a gente fazer uma questão por calor de ligação, temos que lembrar que a quebra das ligações é um processo endotérmico, absorve calor, e a formação das ligações é um processo exotérmico, que libera calor. Então, lá das nossas aulas anteriores da termoquímica, nós vimos que um processo endotérmico, que é o processo que absorve calor, ele vai ter sempre um ΔH maior do que zero, um ΔH positivo. Por isso que eu coloquei esse sinal positivo aqui. Então, toda vez que a gente tiver quebras de ligações, essas quebras de ligações vão ser referidas com um sinal positivo, porque são processos endotérmicos. Agora, quando formos estudar a formação das ligações, temos que lembrar que é um processo exotérmico, e todo processo exotérmico tem ΔH menor do que zero, negativo. Por isso eu representei com um sinalzinho negativo aqui. Mas pense bem, em uma reação química, quem vai quebrar as ligações e quem vai formar as ligações? Isso mesmo. Temos que lembrar que os reagentes, eles vão sempre passar por um processo de quebra de ligação, ou seja, um processo endotérmico. Já os produtos vão passar por um processo de formação de ligação, ou seja, um processo exotérmico. Então, toda vez que a gente estiver analisando a ligação dos reagentes, nós estamos nos referindo a um processo endotérmico, um processo que merece um sinal positivo. Agora, quando estivermos estudando a ligação dos produtos, temos que lembrar que é um processo exotérmico, ou seja, um processo que merece um sinal negativo. Então, se fosse para dar uma fórmula geral para a gente calcular o ΔH de uma reação por ΔH de ligação, a gente teria algo ΔH é igual à entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. Veja só, esse sinal negativo vai garantir que toda a entalpia dos produtos assuma um sinal negativo, já que esse sinal negativo indica que os produtos são exotérmicos, né? As ligações que são formadas nos produtos são ligações de processos exotérmicos, enquanto dos reagentes, por não receber sinal, fica com um sinal positivo, indicando algo endotérmico. Então, a gente fala que a reação é um quebrando Formex, quebra endotérmica dos reagentes, que merece um sinal positivo, e formação exotérmica dos produtos, que merece um sinal negativo. Vamos fazer duas questõezinhas para a gente ver como que isso pode cair na sua prova. A primeira questão fala assim: os organoclorados são poluentes considerados perigosos, mas, infelizmente, têm sido encontradas quantidades significativas dessas substâncias em rios e lagos. Uma reação de cloração comumente estudada é a do etano com gás cloro, como mostrado abaixo. Sabendo os valores de ΔH de cada ligação, tabela abaixo, determine o valor de ΔH da reação pelo método das energias de ligação.
Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Nessa tabela, nós temos o tipo de ligação que está acontecendo e a energia de ligação. Se você perceber bem, esses valores de energia não têm sinal positivo nem negativo, porque quem vai decidir o sinal que esse calor vai receber vai ser você, porque esse calor pode indicar a quebra ou pode indicar a formação de uma ligação. E aí a gente tem que decidir, analisando a reação química, se essa ligação está quebrando ou não. Então vamos lá. Quando nós temos o C2H6, nós temos o carbono fazendo uma ligação simples com outro carbono e ele está ligado a 6 hidrogênios, dessa forma, que vai reagir com o Cl2, Cl ligado no Cl. Para formar o quê? Para formar um CH3, então eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios, que está ligado a um carbono, ligado a 2 hidrogênios e ligado a um cloro, mais um hidrogênio ligado ao cloro. Agora, a gente tem que jogar como se fosse um jogo dos 7 erros. Quais são as ligações que não se repetem do reagente para o produto? Veja bem, eu consigo perceber que a ligação cloro-cloro não é uma ligação que está presente do lado dos produtos, mas está presente do lado dos reagentes, certo? Agora, a HCl é uma ligação que está presente do lado dos produtos, mas não está presente do lado dos reagentes. Tem mais alguma ligação que está trocada que não aparece? Veja bem, vou marcar de verde tudo que eu consigo enxergar que está igual. CH, 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 CH para cima e para baixo, CH para cima e para baixo. Carbono ligado no carbono. Por ligação simples, eu também tenho aqui. Carbono e hidrogênio para cima, carbono e hidrogênio para baixo. Todas essas ligações se repetem, mas quando a gente vai ver a ligação do carbono com hidrogênio e a ligação do carbono com cloro, elas também estão diferentes, então a gente também tem que levar em consideração. Essas são as ligações que são quebradas e as ligações que são formadas que a gente tem que levar em consideração na hora de calcular o ΔH. Então vamos lá. A ligação CH tem o valor de 415 kJ. A ligação do cloro com cloro tem um valor de 243 kJ, certo? Isso daqui é a entalpia dos reagentes. E a entalpia dos produtos? A ligação CCl tem a entalpia de 328 kJ, mais a entalpia do HCl, que é 432. Se a gente for lembrar da fórmula de ΔH por calor de ligação, ΔH é HR menos HP. Aqui eu já tenho no meu primeiro parênteses o HR e aqui no meu segundo parênteses eu tenho o HP. Então eu tenho que colocar um menos para calcular o valor de ΔH. Fazendo essa continha, a gente acha que o ΔH é igual a menos 102 kJ por mol. Resposta letra A. Como esse ΔH é negativo, eu posso afirmar que essa reação ela é exotérmica. Então, no final das contas, ela libera calor. Partindo para o nosso segundo exemplo, nós vamos realizar as continhas da mesma forma que a gente fez no primeiro exemplo. Olha só. Considere a reação de hidrogenação do ciclopenteno em fase gasosa, formando ciclopentano, e a tabela de entalpias de ligação mostradas abaixo. Então, ele te dá, de novo, a reação química, ele te dá a tabela informando os valores de ligação. Porém, mais uma vez, ele não te dá o valor de ΔH se é positivo ou se é negativo. Ele te dá o módulo da ligação. E aí, pergunta: qual será o valor da entalpia da reação de hidrogenação do ciclopenteno? Em kJ por mol? Então, ele quer saber o ΔH dessa reação.
Mais uma vez, temos que jogar um joguinho dos 7 erros. A gente tem aqui uma representação de uma molécula orgânica pela fórmula de linhas. Então, nós temos que lembrar que cada quina é um carbono. E esse carbono faz ligações com os hidrogênios. Então, se eu tivesse que representar todas as ligações, seria mais ou menos assim, olha. Carbono ligado num carbono, está ligado num carbono, carbono, carbono. E aqui a gente tem uma ligação dupla, certo? São 5 carbonos, aqui eu já tenho 5 carbonos. Mais hidrogênio ligado no hidrogênio, que vai virar carbono ligado no carbono, ligado no carbono, e esse aqui de cima. Temos que lembrar que os carbonos fazem ligações simples com os hidrogênios, e os carbonos fazem 4 ligações no total. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui, com mais 2 aqui, aqui também. Agora, aqui eu só tenho um hidrogênio, e aqui eu só tenho um hidrogênio. Agora, quando eu falo do ciclo pentano, eu tenho 2 hidrogênios em cada um dos carbonos. Certo. Agora, a gente joga o jogo dos 7 erros. Quais são as ligações que não se repetem? Olha só. H simples H aparece aqui e não aparece lá. A gente tem esse C dupla C que aparece aqui e não aparece lá do outro lado. A gente tem esse C simples C que aparece aqui e não aparece lá do outro lado. Esse CH e esse CH. De resto, tudo se repete, veja bem. Tudo isso que eu estou marcando de verde é exatamente igual ao que aparece do lado de cá que eu estou marcando de verde. Então, é aquele valor de ΔH que eu vou subtrair e depois somar, chegando no mesmo valor. Então, vamos lá. C dupla C tem valor de 600 kJ, mais H simples H tem valor de 437 kJ. Essa é a entalpia dos reagentes. Agora, vamos para a entalpia dos produtos. C simples C tem entalpia de 335 kJ, mais a entalpia do hidrogênio, que eu vou contar 2 vezes a ligação CH, uma aqui e uma aqui. Essa entalpia é de 414, então 2 vezes 414, certo? Como ΔH é por ΔH de ligação, então é HR menos HP, e a gente tem que considerar um sinal negativo aqui para calcular o ΔH. Esse ΔH, então, é igual a menos 126 kJ por mol. Resposta letra B. Também é uma reação exotérmica. Espero que tenham entendido. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar like aqui nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada e até semana que vem. Tchauzinho!